E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O texto no grego, que aftosidoken tus men apostolos, tus de profitas, tus de evangelistas, tus de pimenas, que didáscalos. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Nós temos aqui então o primeiro ofício, que é o de apóstolo. O apóstolo aparece aqui em primeiro lugar porque o apóstolo é o enviado, o apóstolo é o missionário. O apóstolo é aquele que planta a igreja, que abre a igreja. O termo significa alguém enviado com uma missão. E alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ele precisa ter estado com o Senhor, ele precisa ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ele precisa ter visto pessoalmente o Senhor e ele precisa ter operado sinais e maravilhas. É por isso que não existe hoje em dia apóstolos nos mesmos termos dos 12. O clero dos 12 é único. Depois dos 12 não tem mais apóstolos naquele naipe, naquele patamar, tá bom? Não tem. Então, o apóstolo Paulo teve a sorte de ser considerado apóstolo. E depois aquele que substituiu Judas Iscariotes também teve a sorte. Inclusive, o texto diz que ele teve a sorte de ser considerado para aquele apostolado. Então o ministério dos 12 foi uma coisa muito específica e única. Eles foram aqueles que com Jesus lançaram os fundamentos da doutrina da igreja. E se encerrou com os 12. Então essa modinha de eu sou apóstolo hoje e tal, consagrar pessoas a apóstolo. E sempre quando se consagra uma pessoa a apóstolo, não está se querendo consagrar um missionário. Porque hoje o entendimento moderno separa apóstolo de missionário. O que indica, o que deixa muito claro que na cabeça das pessoas que querem ser apóstolos, eles não querem ser um missionário, que é o que o termo indica, aquele que é enviado com uma missão. Eles querem ser como os 12. E pode esquecer isso aí não existe mais. O ministério dos 12 é específico e único. Eles foram aqueles que com Jesus lançaram os fundamentos da doutrina da igreja e se encerrou ali, tá bom? Então, já entendeu, né? Que eu não aprovo esse negócio de ministério apostolar. Inclusive, hoje, é tão verdade que aqueles que se intitulam apóstolos querem ser como os 12, é tão verdade que o ministério de apóstolo hoje é considerado maior do que o ministério de pastor. Mas não tem ministério maior do que o de pastor. O pastor é o imediato substituto de Cristo, por assim dizer. Olha que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, é a maior proximidade que alguém pode chegar do ministério pastoral. Jesus é o sumo pastor. E aí ele deixou pessoas para exercerem aquele ministério com ele, depois dele. E agora os apóstolos hoje querem ser maior, querem reivindicar um título maior do que o de pastor.